Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast no Estúdio Inspiração. Hoje vamos conhecer a trajetória de um homem que transformou suas experiências de vida, seus aprendizados e sua visão sobre relacionamento e desenvolvimento pessoal em uma obra que promete gerar reflexão e transformação. Nosso convidado é Adam Ferraz, escritor, mentor e empresário, que está lançando o livro A Arte da Reconquista. Mas antes de falarmos sobre o livro, queremos conhecer a história por trás do autor, como tudo começou, quais seus desafios e quais experiências o trouxeram até aqui. Adam, seja muito bem-vindo ao Estúdio Inspiração e é um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite, Adilane. É uma honra estar aqui. Agradecer também ao público que nos assiste. E antes de começar esse podcast, eu quero poder lhe presentear. Eu quero que meu assessor traga agora aqui um livro para você, né, um presente para o meu público para ver como é que. Obrigado. Como é que realmente vai ser. Quero que Olha você que, abra o trabalho que vai ser para cada público que comprar e ter acesso ao livro. que legal, que lindo. A capa já Bom todo, trabalho, foi tudo com bom gosto. tudo com gosto. Temos o livro, olha, temos o livro aqui, A Arte da Reconquista. Ele fala sobre mentalidade, estratégia, valor emocional, transformação. E se você quiser acompanhar, é só. Vale ressaltar, muito bem didático, fácil de compreender, tem uma leitura Sim. fácil de compreensão. São 8 capítulos, é isso? Não, 18 capítulos, Isso. né? Rápido de Caneca ler. também, para E quando tomar o também, café, quem adquirir o livro, né? já leva a Leva a caneca. caneca Quem quiser junto. presenteá-lo ao seu namorado, à sua namorada, Ele é um está aí, livro para para todos. os dois. Vai mudar muito a vida de todos que realmente lerem. Que legal. A gente vai deixar aqui. Daqui a pouco vocês vão ver aí tudo sobre o livro A Arte da Reconquista. Para começar, quem é o Adam, além dos títulos e das redes sociais? Vamos lá, Adam. Como foi sua infância e quais valores da sua família você carrega até hoje? Gilane, eu costumo dizer que a minha infância ela foi profundamente marcante, pois desde cedo eu presenciei as dificuldades que a minha mãe enfrentava, né? Para sustentar, para cuidar da família, minha mãe foi pai e mãe, e a responsabilidade que ela carregava sozinha, eu me vi no direito de ajudá-la. Foi aí que eu fui, de alguma forma, contribuir, né, trabalhando, buscando algum sustento. E nesse percorrer da minha vida, muito cedo, aprendi muitas coisas. E foi com ela que eu aprendi também, por ela ser, desde cedo, muito motivada para dar o melhor para a gente, para não faltar nada. E eu aprendi com ela os valores que moldaram hoje a minha vida, né? Sempre digo que esses valores eu carrego até hoje comigo, que é honestidade, responsabilidade, dedicação e perseverança. A força que ela me traz, sabe, que eu aprendi com ela e que ela me ensinou, sobre o compromisso em si, né, Edilane? A gente vê que o compromisso que a minha mãe tinha comigo era sempre dizer em ser honesto, aonde que eu passasse. Então, esses princípios eu não me saboto por nada. É o que eu tenho trago comigo, que minha mãe deixou como legado. Até hoje eu tenho na minha vida e tenho passado isso para meus filhos. Quem era o Adam adolescente? Quais eram os seus sonhos naquela época? Ah, o Adam adolescente, ele se resume em muitas coisas, né? Primeiro, eu era um cara sonhador, desde pequeno muito responsável. Eu carregava um grande desejo de construir uma família. Sempre. Toda pessoa, quando trabalha muito cedo, que era o meu caso, pensava sempre nisso, né? E a ausência, né, de tudo que eu tive na minha vida fez me amadurecer muito rápido, né? A ausência de pai. Então eu comecei a perceber que eu tinha que ser o homem da casa. Então, antes de começar a ter o início da minha infância para a minha pré-adolescência, eu tive que construir isso dentro de mim, com as minhas perdas, e ser esse cara que eu me tornei hoje, que desde pequeno eu já liderava,
Já buscava ser um homem para poder ajudar minha mãe. E meu sonho era esse, era construir uma família. Desde cedo eu queria ter algo, filhos, muito cedo, e realmente tive cedo, né? Certo. Quando você percebeu que precisava investir no seu desenvolvimento pessoal e na sua mentalidade? Repete, eu não entendi. Quando você percebeu que precisava investir no seu desenvolvimento pessoal e na sua mentalidade? Foi quando eu tive minha primeira em 2018, quando eu perdi minha família, que eu vi que eu tinha que me reconstruir. Tive tudo, tinha academia, tinha casa, uma família linda, mas eu não tinha a estrutura emocional que eu tenho hoje. Eu não me desenvolvi como homem, na realidade, do que eu me tornei hoje. Então eu digo que 2018 foi um ano que me mudou muito a trajetória da minha vida. Porque eu me vi numa situação em que eu perdi tudo, não só financeiramente, mas perdi minha família. E ali eu comecei a desenvolver, buscar a fazer desenvolvimento pessoal, comecei a buscar metas para a minha vida. Primeiro, comecei a me dedicar aos estudos, a fazer meus cursos, a me formar. Eu comecei a perceber que eu precisava disso, de um tempo para mim. E foi aí onde eu cheguei nessa conclusão de ser um escritor, e já era um sonho de muito tempo. E essa foi a base de tudo. Foi quando eu perdi, quando a gente pensa que a gente perde tudo, eu criei força e me reconstruí. Certo. E o que significa, na sua visão, ser um homem de valor nos dias de hoje? Ah, ser um homem de valor hoje, ele vai muito além do que ter dinheiro, carro e fama. Ser um homem de valor, ele representa, é impagável os teus princípios e valores. É não se sabotar, é acordar todos os dias com metas e dizer para si mesmo. Eu sempre digo, eu quando coloco meus, eu tinha meus alunos de 2018, quando eu comecei, e eu fiz isso. Fazer um bloco de notas, né? Lá todo dia escrever, como se fosse um diário teu, de metas. Então, eu construí metas para minha vida e coloquei constância nisso. E o Ada que se construiu foi justamente porque eu tive constância. Em tudo que eu fazia, eu era focado. E tudo que me definiu ao meu crescimento, Edilane, vale sempre dizer, ressaltar sobre isso, foi a construção que eu coloquei. Tudo que eu fazia com propósito e ia até o final com isso. A pessoa, ela começa algo, ela desiste. E ela começa, ela vai pelo meio, ela para. Nunca eu desisti de nada que eu quis para minha vida. Sempre eu acreditei. Por isso e por essa razão, e toda pessoa que tivesse um sonho e tivesse suas metas, mas se ela não tiver seus princípios e valores, ela cai pela metade do caminho. Ela sempre vai se sabotar. Então é uma das coisas que eu sempre digo. De você não, tudo que vai construir tem que ter foco e constância. Qual foi a principal transformação que aconteceu na sua vida para você se tornar a pessoa que é hoje? Eu sempre digo, né? Vou ressaltar sobre isso de novo, voltar, que foi quando eu perdi a minha família mesmo, né? E era tudo, como eu falei, eu tive uma infância muito precoce, em que eu tive que ser o homem da casa, em que minha mãe batalhava, era um pai e mãe, e sempre honrou com compromisso, sempre deu uma boa educação, mas tinha dificuldades, como toda mãe tem, uma família. E eu vi a dificuldade da minha mãe, e ali eu regressei para ajudá-la. Só que o interessante disso tudo foi que quando eu comecei muito cedo a trabalhar, eu percebi que eu necessitava ajudá-la, e ali eu comecei a fortalecer as minhas ideias de família. Porque quando eu fico vendo hoje, essa geração de hoje, em que muitas mães não colocam os meninos desde cedo para ter uma visão de empreendedorismo, né, que nem eu faço com meus filhos, geralmente eles não criam responsabilidade. E desde cedo eu fui muito responsável em tudo que eu fazia. E minha mãe me ensinou os princípios muito de responsabilidade e de confiança. Então isso fez com que eu quisesse ter uma família muito cedo. Eu com 16 anos já estava praticamente casado. Já tinha meu lugar, já tinha um carrinho naquela época. Então, assim, a minha visão era muito imensa em relação à atualidade de hoje. Então, quando eu comecei, eu achava, eu passei 15 anos
Então, quando eu perdi ali, eu achei que ia estruturar a minha vida. Falei, não, vou me reconstruir. Foi quando eu reconstruí e tudo aquilo que eu não fui dentro do meu casamento, tipo, o homem que eu sou hoje, eu me ressignifiquei. E essa é a palavra. E como foi esse processo até a ressignificação? Ah, foi doloroso. Eu digo que é doloroso porque você vai ter que viver o luto de muitas coisas. Você tem que abandonar muitas coisas que tu fazia. Tem que passar pelo processo da dor, né? E do conhecimento também, porque é um processo. Todo processo ele leva a dor para te chegar onde você quer chegar. E foi isso que o Adam ele realmente fez. Ele teve que passar pela dor, passar por muitos obstáculos na vida, como todos passam, mas eu busquei caminhos, graças a Deus, que me levaram a ler livros. Eu sempre digo, quer vencer na vida hoje, quer ter uma mentalidade forte, leia bons livros e coloque em prática aquilo ali que você leu. Pelo menos 2 livros no ano. E ali eu comecei a ler muito. Comecei, além de eu ser educador físico, por ter tido academia, eu sempre cuidava do corpo. Sempre cuidava da boa alimentação, então isso me facilitou muito, né, para chegar Sim. onde eu chegava. E para mim ressignificar ser esse Adam hoje, eu tive que abandonar tudo aquilo que me fazia, que me atrapalhava e que me tirava das minhas metas. Amizades, muitas das vezes eu achava que era amigos que me agregavam valor e não era. Possibilidades que eu achava que eram boas para mim, mas não era, né? Às vezes a gente acha que é fácil. E ali eu estive assim, não, eu vou fazer um caminho, mesmo que seja longo, mas lá na frente eu vou ter o resultado que eu quero. E foi dessa maneira que eu me redefini. E as críticas nesse momento de reclusão para se autorregular e reconhecer novamente? Dilane, hoje eu digo para as pessoas, e eu tento passar isso para muitas pessoas, a pessoa se torna firme quando ela tem, quando eu coloco sempre seus valores, sabe, acima de tudo. Você é inegociável. Quando você é uma pessoa que não negocia os seus valores e princípios, aquilo que você que foi criado, nada te abala. Tu não faz em prol do que realmente as pessoas estão pensando sobre você. Você faz com a mentalidade do que sabe que está fazendo. Você sabe quem você é. Então as críticas vêm e tu não se abala. Você sustenta como uma rocha, né? Eu tenho tido isso como toda manhã, eu coloco sempre na minha agenda que eu sou como uma rocha em que a água bate e nada se abala. Eu sou como uma águia, uma visão, sabe? Eu tento ver lá na frente muitas coisas que eu não vi atrás. Então, as críticas vêm, é como se nem houvesse as críticas. É lógico. Quando tu vê algo que é crítica que tipo, tu pode melhorar, tu vai vendo, tu vai separando, e isso é bom, né? E é válido na vida, mas tu não pode se desestruturar porque alguém te criticou, mudar a tua vida, a tua rotina, por algo que alguém tenta te definir aquilo que tu já sabe quem você é. Certo. Em que momento surgiu a ideia? Agora vamos falar do livro, né? A Arte da Reconquista. Quando foi que você teve esse insight? Então, eu fiz meu primeiro livro, né, em 2018, que foi A Arte Mãe da Sedução, meu primeiro livro. Foi um sucesso. Trabalhei com consultoria, Manaus, fora no Brasil, em São Paulo. Fiz, então, assim, a ideia partiu depois quando eu me redefini. O primeiro livro ele fala sobre a minha vida pessoal, fala sobre tudo aquilo que eu vivi na minha vida, o meu casamento, as falhas dentro do meu casamento, aquilo que eu não pude compreender. E quando eu fiz a Arte da Reconquista, as pessoas pensam que é reconquistar só ex, né? Mas não. É sobre mentalidade, é sobre desenvolvimento pessoal. É você entender que a tua vida ela necessita de recomeços. Você precisa se ressignificar. Eu gosto de usar muito essa palavra porque é o que atualiza sobre o livro. A tua mentalidade tem que estar totalmente renovada. E quando eu fiz o meu segundo livro, há 3 anos atrás, eu pensei muito nisso, sabe? De trazer um livro que traga um resultado tanto para um homem quanto para a mulher. De ele ver que ele pode ter um crescimento naquilo que ele faz, metas, foco no trabalho dele, como ele deve fazer no trabalho, ter constância naquilo que ele faz. Então o livro ele vem para elaborar isso, né? Lógico que dentro do relacionamento, se você usar, também é uma estratégia ótima
porque ali tu consegue salvar o teu relacionamento antes mesmo que ele acabe, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Mas o livro veio com essa mentalidade de trazer força ao homem, trazer resultado, mostrar para ele que ele é o homem, o provedor, o cabeça, ele correr atrás, ele consegue. Então é sobre isso. Qual foi a motivação pessoal por trás dessa obra? Então, a motivação foi eu mesmo, né? Eu entender que eu precisaria compartilhar isso com muitas pessoas, a minha superação, porque quando eu perdi tudo e recomecei do zero, e ter o meu legado hoje, ter tudo que eu construí, eu agradeço muito a Deus e vejo que muitos homens se sentem perdidos, principalmente, Adilane, quando ele sai de um relacionamento. Por que que eu coloco isso? O homem é totalmente diferente do lado da mulher, do lado feminino. Porque quando ele perde tudo, metade dele perdeu ali. E o livro, ele traz, a primeira coisa que ele tenta trazer, a autoestima. Então, quando eu fiz isso, eu pensei muito na autoestima, em redefinir o que era para mim, eu queria repassar para outras pessoas. Quero mostrar para dentro desse livro, em 143 capítulos, que esse livro vai mudar a vida de muitas pessoas. O leitor que começar do começo ao fim, ele vai ter a comparação de que realmente ele pode superar muitas coisas, que nada é o fim. Então, isso é o motivo de ser a arte da reconquista. Você falou aí em autoestima, né? Para o homem é mais difícil assumir que está precisando resgatar essa autoestima? Sim, sim. Sempre digo que o lado do homem é a razão e o lado da mulher é o emocional. E a razão do homem, ele não consegue ter parâmetros de onde começar. Ele se perde literalmente. Aonde eu começo? E quando ele começa, ele ainda não tem constância. E ele para pelo meio do caminho. Será que devo ou não devo continuar? E isso é por isso que eu faço que o livro ele te eleva até o fim. Ele mostra que você deve terminar tudo o que você começa. E para o homem é sim mais difícil, né? O homem já nasce com dificuldade, Adilane. Desde o começo, tudo ele tem que se reconstruir valor. Eu digo que para a mulher, ela já nasce com o valor dela própria. O homem não. Ele tem que se reconstruir. É por isso que a força do livro da Arte da Reconquista, ele define que o homem tem que buscar os seus valores por necessidade mesmo. Se ele quer sobreviver, ser um sobrevivente, ele tem que se reconstruir. Colocar, malhar, treinar, precisa colocar um shape. Mas ele precisa estar treinando para ter uma boa memória. Ele precisa ter bom estudo, se formar, ter atualizações, ser um cara que maneje em tudo que trabalhe, que faça, tudo com qualidade. Eu creio que tudo que ele coloque as mãos, ele tem que entender. Então, para o homem é muito mais difícil. Então, ele tem que buscar os meios mesmo, todas as maneiras de conhecimento para poder ele sobreviver nesse mundo. Muitos acham isso que é fraqueza, mas não é, né? Pelo contrário, né? A fraqueza, eu digo que faz parte da vida do homem, mas ele não pode levar a fraqueza como estilo de vida. Ele tem a fraqueza que passa pela cabeça de muitos. A gente somos seres humanos. Eu sempre digo que o homem, quando ele pensa que vai dar certo, ao mesmo tempo ele pensa que não vai dar errado, não vai dar continuidade. E eu penso em algo, depois eu penso outro. A gente tem esses pensamentos. Mas o que faz a diferença entre um homem e outro, eu sempre digo que é a perseverança, né? O que vai definir um homem de um homem fraco para um homem forte é a constância. O que vai definir um homem fraco para um homem forte é a força de vontade, é ele querer, é ele dizer para ele mesmo que ele pode. Então, eu estou aqui diante de muitos homens dizer que você é possível, tá onde você está e se reconstruir. Então, colocar em prática tudo aquilo que eu estou colocando no livro e passando para vocês, vocês vão chegar com um grande sucesso, com êxito na vida. Muitas pessoas associam reconquista apenas a relacionamentos. O que essa palavra significa para você? Então, vai além disso, né, Gislaine? As pessoas pensam que é só para reconquistar ex, mas não. É autodesenvolvimento pessoal, é você ter autoestima, é reconstrução de valores, de princípio, é moldar o teu comportamento, as tuas vestes, a tua maneira de falar, a tua rodas de amigos. Então, a arte da reconquista é tudo aquilo que envolve a tua maneira
de pensar, de agir, de tudo que você começa. Quando você coloca em prática que você vai ser sua melhor versão, você entende que você precisa mudar tudo na tua vida. Quando tu olha para trás, assim, nossa, realmente eu fiz muitas coisas erradas. Eu tenho que mudar tudo na minha vida. E quando ele começa a entender isso, que ele precisa mudar, é porque ele compreendeu o jogo da vida. Então, a arte da reconquista ela vem para mudar a mentalidade, transformar a vida. Ele vem para mudar uma forma de um texto para um contexto, sabe? É como se fosse um começo de um livro para um fim de um livro. A nossa vida é assim, é um capítulo por capítulo. Tu tem que vencer capítulo por capítulo para chegar no êxito. E é isso que define. Quais são os maiores erros que os homens e mulheres cometem após o fim de um relacionamento? Então, Edilane, isso eu sempre digo que vamos começar pelos homens, né? Sim, Então, os homens, primeiras coisas que eles fazem é a insatisfação. Ele não compreende os pequenos erros de satisfação da parceira. Isso eu digo que a mulher, às vezes, por ser emocional, ela já terminou o relacionamento muito antes de ela sair. E muitos homens não compreendem. Muitas das vezes o homem ele entende que a mulher pode estar presente na frente dele, estar com contato, dormindo ao lado dele, ele acha que tá ali, que ela ainda ama. Muitas das vezes ela já morreu emocionalmente, já perdeu a admiração. E nesse processo, ele ainda entende que o contato físico representa o amor dela, quando na realidade não é dessa forma. E sempre digo que deixar de demonstrar carinho, o interesse, morre, né? Sempre tá ali valorizando, acordando, se é sua namorada, se é sua esposa, não deixe de elogiar, que a mulher também gosta. Poxa, a gente tem que elogiar, fazer elogios diários, às vezes só cobrança e tentar colocar o que tu gosta. Sempre digo isso pros homens, que não adianta tu moldar alguém. Ninguém molda caráter de ninguém. Você tentar colocar ela no teu mundo, isso é um grande erro, já é uma fatalidade. Porque eu digo que tu pode até moldar a pessoa aos teus comportamentos, mas moldar caráter não. Então, uma das coisas que os homens cometem é isso, a falta de carinho, é deixar acontecer sinais que já vai acontecendo dentro da relação, que isso é muito importante para os homens. Sempre ocorrem os sinais. A mulher nunca vai sair de uma hora para outra. Ela sempre deu os sinais antes de sair. E agir por impulso também, né? Eu sempre digo que tudo que tu age por impulso é, pressiona demais a volta daquela mulher. Por exemplo, nada, o desespero, depois que ele viu que ele perdeu, ele tenta pressionar aquela mulher. E aí que ele dificulta mais a volta. Aí que faz com que ele já perdeu aquela mulher muito antes de ele tentar reconquistá-la. certo. A arte da reconquista Ah, aborda. não, pois é, no caso a gente colocou dos homens, né, Dilane? Isso. Ah, sim, Ah, então sim. a gente tem que colocar também o que as mulheres também, Ah, nada legal. contra, eu sempre defendo as mulheres aqui, mas tem muitas coisas que as mulheres elas também fazem que muda muitas coisas, né? Que, por exemplo, eu sempre digo que eu vou colocar aqui uns cinco itens, que eu acho que eu coloquei 4 itens do homem, né? Coloquei sobre ele ignorar pequenos sinais, falei sobre de ele reclamar, né? O homem reclama demais, ele não tenta conversar com a mulher. Falei também sobre não dar carinho, né? Que é um dos erros que o homem comete dentro da relação, e esperar o término de acontecer. Ou seja, ele não vê os sinais dentro do relacionamento. Então é necessário que ele veja os sinais antes. Sim. Então, vamos começar das mulheres? Vamos. Então, Dilane, o das mulheres é um pouquinho mais complexo, né? Que a gente não entende entender o lado feminino, mas a mulher ela guarda muitos sentimentos, ela não expõe isso, sabe? Isso era uma das coisas que ela deveria participar para o seu parceiro. Ela deveria falar claramente o que incomoda ela. Seria muito mais óbvio falar, chegar e falar: ah, isso está me incomodando, isso não está me fazendo bem. Seria muito importante para o homem. Somente que o homem entende e se ama, ele já tenho certeza que muitos homens acordaria e tentaria mudar o comportamento que a incomoda. A outra situação é esperar que o parceiro adivinhe a necessidade, né? Não tem como.
né? E às vezes que adivinha tudo que ela necessita. Ela não fala e a gente tenta adivinhar. Então isso é uma coisa que ela poderia estar falando também pro parceiro, né? E também desistir também. Eu sempre digo que ela desiste da relação antes de tentar compreender a gravidade da situação. Por isso que eu falo sempre, a mulher ela já desistiu muito antes de sair de casa, do contato físico. Ela está dentro de casa, ela já morreu emocionalmente, a admiração já se perdeu e o homem acha ainda que ela ainda está ali porque ela ama e já perdeu há muito tempo. Então, uma das coisas que é um ponto forte que eu sempre digo que a mulher deveria falar era o ponto crítico, né, da gravidade da situação, ela participar com o parceiro. E a última é tomar decisões quando está desgastado, né? Eu sempre digo que quando ela toma decisões muito rápidas, sem participar, isso muda todo o roteiro do relacionamento. Então, a mulher deveria sempre falar, participar, não só dar sinais, conversar, ter uma boa conversa, né? Então, os erros dos dois é falta de diálogo, comunicação visual, né? O que muda entre os dois, o que vai mudar entre o lado masculino e feminino é a falta de diálogo. É um sentar um com o outro, olhar um para o outro e dizer, olha, isso me incomoda. A gente vive num mundo hoje, numa geração, que a gente pode perceber que o ego, ainda mais quando o ego está inflado, nada se pendura. Nada dá continuidade se você não tiver uma compreensão de dizer assim, olha, eu estou errado. Eu errei nisso aqui. O que eu posso melhorar? Então, uma das coisas cruciais hoje no relacionamento e que a gente não vê hoje a gente só vê se vitimizando. Muitas pessoas se vitimizam a tantos lados. Mas quando um abre mão e diz assim, eu errei nisso, me desculpa por isso que eu não vou fazer, isso muda. Dilane, eu te comprovo o que o meu livro fala. Muda totalmente um relacionamento. Quando você olha para o teu parceiro e diz que você errou e que nesse processo você vai melhorar e que fazer algo melhor, e o outro diz que também errou em tal situação, os dois que concordam que erraram e que podem mudar, quebra o orgulho. O ego é quebrado naquele momento. E o que flora é o que é um sentimento de admiração. E quando a mulher sente admiração, volta a ter o verdadeiro amor. Porque eu sempre digo que o amor tem muitas coisas que as pessoas confundem. Ah, ela me ama. Ela pode sair, não estar em outro relacionamento te amando, mas a admiração já morreu. Porque para a mulher, vocês homens entender que antes de amar, se ela perder a admiração, ela já perdeu tudo contigo. Então é necessário que entendemos que é necessário essa reconstrução de aproximação visual, essa comunicação que está faltando hoje. É isso. Mas às vezes dentro do relacionamento não é perceptível, né? Vai desgastando, desgastando, até que rompe de vez. E aí quando rompe é que percebe, né? Aí podia ter feito isso diferente. É isso que também falou no livro também, que é importante que depois que quando ele percebe que ela já foi embora, já tinha ido embora há muito tempo, dentro mesmo da relação, e quando ele percebe, ele tenta reconstruir da maneira mais errada possível. Porque ele começa a mandar textos se justificando, isso ela já perdeu a admiração por ele, viu que ele não tem mudança. Então, um dos passos que eu digo, se ele quer reconstruir, é ele dar tempo ao tempo. É ele dar espaço para ele mesmo procurar se reconstruir. Ver aonde ele errou. E todo relacionamento que se respeita, ele respeita o espaço dela também. É necessário isso. Então, o espaço que a gente dá é o silêncio mesmo hoje em dia, né? Não digo contato zero, né? As pessoas usam muito isso, né? Esse coach usa muito contato zero, que eu não Sim. gosto de usar. Eu gosto de dizer o silêncio. E tenta usar o silêncio a teu favor como forma de reconstrução, de se ressignificar na sua vida, de ver aonde que pode melhorar e o que errou, para si mesmo, não para poder comparar ou para mostrar para outra pessoa que está diferente. Sim, sim. Né? E agora, falando da arte da reconquista, o livro aborda autoestima, desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Qual desses pilares você considera mais importante? Ah, sem dúvida, Dilane, que é o autodesenvolvimento, né? Por quê? Porque é onde a tua mentalidade, a tua mente, na realidade, ela muda. A tua forma de pensar, é como tu vê a vida, é como tu dá valor para as pequenas coisas na vida. Então, quando esse pilar é o mais importante de todos, porque tu não mais se vê
numa situação de uma roda de qualquer tipo de pessoas, quando tu não se vê em certos lugares. É como nada que tu fazia antes, qualquer coisa te preenche. Ou seja, é, o desenvolvimento pessoal traz muito mais além do que a gente imagina. Você se reconstrói no teu pensamento de tal forma que tu consegue ver uma vida como outros muito não vê. É a visão de águia, né? Eu sempre vejo que a águia ela vê coisas lá em cima que aqui embaixo tu consegue, nossa, não era, o que que eu passei por isso? Por que que eu fiz isso? Eu vi muitas situações que a pessoa diz assim, é Sim. que nem, nossa, o que que eu fiz da minha vida, né? É, se E aí passaram anos e eu não fiz passaram anos. nada. E tem pessoas hoje que estão certas idades e ainda vivem o mesmo estilo de vida, não amadurece, não consegue se reconstruir porque ele mesmo não tem uma autoanálise sobre a vida dele ou dela. Então, a, a mentalidade ela tem que estar sempre em autoconstrução. Sempre ler bons livros, boas companhias, e isso é o que define o pilar da melhor é o desenvolvimento pessoal sobre a vida. É tudo, é procurar focar academia, é um curso, é um trabalho novo, é botar em prática tudo que te eleve ao alto nível. Sua É, nova versão. sim, as pessoas entendem muito que o desenvolvimento pessoal é tema modista, né? Ah, surgiu agora. Não, ele já é bem antigo, só que não era usado, falado, treinado, né? Porque você, para desenvolver pessoalmente, você precisa treinar, se reconhecer, né? Então as pessoas levam isso muito para o lado, ah, isso é moda, isso não é para mim, isso não existe, né? Você acredita nessa possibilidade que tem muita gente ainda com esse pensamento? Hoje, nessa geração de hoje, tem isso, né? É como tu falaste também, que eu quero até voltar ao assunto sobre a arte da reconquista, que as pessoas enaltecer essa parte também, Dilane, que as pessoas pensam que o livro é só para conquistar ex, tá? Deixa bem claro que não é sobre isso. Eu digo sempre que é para ter uma nova visão da tua vida. É Sim. um caminho, é tu se reconstruir. Alma, é corpo, alma e espírito. É o que fala sobre o livro. É tu colocar constância em todo o teu espaço da vida, no trabalho. E hoje a gente vê que as pessoas hoje elas não têm constância em tudo que faz. Elas não conseguem ser e sustentar aquilo que são, né? Muito invasivos. Não tem uma base sólida aquilo que sustenta. Por essa razão que elas conseguem ser uma coisa aqui e uma amizade, principalmente a amizade, né? Eu sempre digo que eu não gosto de citar muito, mas já dizia, a Bíblia fala sobre isso, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. As boas conversas, tudo que você vai citar hoje na vida, tenta rever aquilo que você fez. É como se fosse uma agenda da tua vida. Ah, isso aqui não foi bom para minha vida. Repagina, vê o que você fez no ano, cada 6 meses. Pode fazer 3 meses também. Tem muitas pessoas, eu boto essa meta muito bom para os homens e para as mulheres, de colocar uma agenda de metas. Isso aqui não foi bom para mim, essa amizade não é boa para mim. E vai retirando, tu vai ver a diferença. E as pessoas faltam isso. As pessoas precisam de leitura, ler mais livros, para poder e colocar em prática um novo estilo de vida. Não adianta. A gente tem um mapa hoje. Se acreditarmos hoje, hoje as pessoas estão ligadas em Netflix. Nada contra Netflix, mas Sim. as pessoas elas vivem muito mais sobre filme, né? Sobre Instagram, fantasiando a vida de outras pessoas e não estão vivendo a realidade da vida, né? É muito fácil você ver hoje relacionamentos em que muitas mulheres. Eu sempre digo isso, eu queria colocar isso agora, não sei se vai pular para outra pergunta, mas eu queria só ser breve com isso. Hoje, Dilane, as pessoas elas estão vendo a vida no Instagram de outras mulheres, principalmente a mulher. Tá do lado do parceiro, tá dormindo aqui e ela tá girando lá e tá vendo a mulher colocar lá a vida boa, sabe, viajando, colocando um restaurante chique. Quantas das vezes o cara batalhou o dia todinho, trabalhou, né? E quem vai assistir esse podcast vai entender que tem muitos homens que chegam tarde do trabalho e a mulher está vendo a vida de outras mulheres que muitas das vezes ela está sendo patrocinada, às vezes ali não é a vida dela, ela está vivendo a mesma vida que ela queria que aquela mulher que está vivendo ali, só que ela está diferente porque ela tem um esposo, ela tem um namorado, tem um marido ali do lado e ela começa a olhar para o lado, vê o cara ali, vê o cara naquelas situações, roncando, às vezes dormindo, às vezes não está legal. E aí ela imagina que aquela vida para ela, não é para ela. Então hoje o Instagram ela tem destruído muitas famílias, tem destruído muitos relacionamentos, porque as pessoas têm vivido isso, sabe? É por essa razão que eu sempre digo,
viver algo sólido, é crescer tendo em base os seus princípios e valores. Eles têm que ser inegociáveis. E é isso que vai fazer com que essa geração ela venha a ter sucesso na vida. Certo. Durante a escrita do livro, houve algum capítulo ou tema que mexeu mais com você? Vários, né? São vários. E uma das coisas que me chamou foi o capítulo 28, né? Que é o primeiro capítulo, né? Eu sempre digo que as situações de conexão sobre casais, né? O número 28, ele fala sobre como você deve lidar dentro de um relacionamento. E para mim, quando você lê o capítulo 28, que me chama a atenção, é como ele não consegue perceber, a gente voltou essa pausa que eu coloquei, falei anteriormente, sobre a questão do homem ele não entender a percepção como a mulher fica quando ela já está querendo ir embora emocionalmente. Quando dentro do relacionamento ela já foi embora ou ela já não está ligada no relacionamento. E aí o homem ele acha que a presença física dela representa que ele ama, que ela está bem e tudo mais. E é muito ligar isso, porque aconteceu isso comigo. Por isso que o 28 me chama muita atenção, porque tudo faz parte um pouco da minha vida. Eu não percebia os detalhes que eu já estava perdendo minha família. Em tudo na vida. Quando tu para de ter os teus negócios, que nem minha academia, quando tu para de gerar, quando tu para de desenvolver, de investir, tu perde para a concorrência. Entende? Sim. Então, eu percebo que hoje na vida, quando o capítulo 28 ele me chama a atenção dentro do meu livro, para todos os lados da tua vida, dos teus negócios, das tuas amizades, quando tu fecha. As oportunidades, eu costumo dizer isso, Edilane, que ela só bate uma vez na tua vida. Ela não vem duas vezes. Se ela vem duas vezes, ela vem diferente. Então, é necessário tu estar preparado para todo tipo de ocasião. Então, o capítulo 28 ele me chama a atenção para como tu ser perceptivo, tu ser uma pessoa que consiga perceber em tudo à tua volta, tanto as amizades, os teus negócios, relacionamentos, e é isso que define. É isso que me faz hoje entender. Tudo que eu vejo, eu dou valor, tudo que eu pego, eu agradeço a Deus, tudo que eu faço, eu tento consagrar a Deus, e é uma das coisas fortes que eu digo. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então, tudo que tu profere, tudo que tu profetiza, tudo que tu toca, tu tem que entender que aquilo ali tem um poder espiritual. E o 28, ele tem esse poder. Quando eu construí, quando eu escrevi o 28, há 3 anos atrás, eu já entendia hoje que tudo que as pessoas colocarem em prática, quando começarem a ver o primeiro capítulo, elas vão entender, nossa, eu estou deixando de fazer isso com o meu relacionamento. Está aqui, nossa, vai ser... Eu vou dizer para você, não é porque é meu livro, não. Mas eu digo que quando a pessoa lê o primeiro capítulo, ela vai ficar tão apaixonada e dizer assim, realmente, eu errei nisso, eu poderia melhorar isso. Foi dessa forma que aconteceu. E aí está o mapa. Quanto tempo foi para você compor todo o livro, né? Porque tem uma história de vida aí sua, né? E quando você está falando de você, às vezes dá uma trava e você precisou parar, né? Para buscar fôlego e, não, eu tenho que prosseguir. Verdade. Não foi fácil. Mas como eu tinha feito o meu primeiro livro, Artimanha da Sedução, que ele fala também sobre a minha vida, sobre a vida de relacionamentos. E aí eu quis fazer algo que motivasse quem eu sou hoje. Da minha empresa, dos meus negócios, em tudo que eu coloco, as mãos prospera, em que eu faço. Eu quero que os homens entendam como é que é o mapa para chegar aí. O livro justamente foi isso. Então, foi difícil, levei em torno para fazer a arte da reconquista. Foram 2 anos e alguns meses, né? Fazendo todo ali a mudança. Também tive que passar, para mim fazer o livro, eu tive que vivenciar o que eu sou hoje, né? Ter as minhas conquistas, por isso que eu falo arte da reconquista, de deixar tudo para trás. Muitas das vezes a pessoa quer conquistar algo, mas ela não abandona algo. Tem pactos que eu digo aqui que não são espirituais, são físicos. E é necessário entender que quando a gente faz pacto, a gente não sabe que está dando errado. A gente copia, mas está dando certo para o vizinho, para o fulano, mas não dá para mim. Mas onde que eu estou errando? Então é justamente o que eu digo. É necessário fechar caminhos, portas, que tu vai perceber que lá na frente vai abrir outras melhores. Então, nesse processo que eu deixei de fazer
da Arte Mãe da Sedução, foi quando eu comecei a Arte da Reconquista. Eu tive que reconquistar tudo para começar esse livro. Então o livro ele foi lançado, era para ser lançado lá, mas eu falei, não estou preparado ainda. Eu preciso ainda moldar a minha vida financeira, ser quem eu sou hoje em tudo, todos os detalhes, para eu poder lançar esse livro. Então esse livro veio na melhor hora, no melhor momento. Certo. E o que você espera que o leitor sinta ou aprenda ao terminar a última página do A Arte da Reconquista? Digo que ele vai ter muitas emoções, porque quando ele começar a ler, Dylan, ele vai querer terminar o livro breve, porque é impactante, é uma leitura fácil, todos compreendem. Então, eu espero que ele tenha, que ele se desenvolva, que ele volte a ter autoestima, que é isso que o livro fala, que ele se reconstrua, e, acima de tudo, se ressignifique, né? Ele mude o caminho que ele leva. Ele diga para ele mesmo, diz assim, hoje eu dou um basta naquilo que me faz sofrer, aquilo que está me atrapalhando, meu estilo de vida, e eu vou levar este estilo de vida que é o caminho do sucesso. E quem quiser adquirir o livro, pode falar onde que está disponível, físico. Olha, já foi lançado pela Amazon, já está um sucesso. Lá tem PDF, tem todo o material, eles também entregam em todo o Brasil, né? Acho que o mundo todo, né? Eles fazem entrega. E o físico, entrar com assessoria. Depois a gente vai deixar no Instagram também o link também para entrega. Também parcerias. A gente está fazendo algumas parcerias dentro de Manaus também. A gente vai fazer a divulgação em outros estados. Mas quem quiser, é só entrar em contato também pelo Instagram e tal, que a gente faz entrega com carinho. Qual o arroba? Adam Ferraz 1. Adam Ferraz 1. É. Então, a gente vai finalizando essa nossa conversa. Recebemos aqui o Adam, que é escritor, empresário, empreendedor. Quem quiser adquirir, pode acessar a rede social Adam Ferraz 1. É isso? Isso mesmo. E muitos parabéns, que seja um sucesso a venda do seu livro. E venham muitos mais aí, né? Porque Sem você já dúvida. tem um anterior, né? E esse é o Isso. segundo. Esse é o segundo. Esse é o segundo e com certeza vão vir muitos outros, né? Eu tenho certeza que vai melhorar a vida do casal, isso serve para homem e para mulher. Quando eu digo que serve, vai ser uma lição para os dois. Eu tenho certeza que vai melhorar a vida de muitas pessoas.